A ex-deputada federal Joyce Hasselmann, ex-aliada do ex-presidente inelegível, réu e constipado Jair Bolsonaro, fez acusações graves contra o clã durante o podcast. Joyce detonou Michele Bolsonaro, chegando a dizer que a ex-primeira-dama era amante de um homem poderoso e que foi amante do Bolsonaro. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira, aqui no Plantão no Meteoro. Dai, vamos lá. A gente já viu num outro corte, quem estiver assistindo pode procurar lá. Já falamos sobre a acusação que ela fez contra o clã sobre ter sido agredida por kids pretos e tal. Agora a questão são os ataques dela a Michelle, é isso? Exatamente, Sofia, porque ela começa falando, né, de violência que ela teria sofrido, de acusações contra a família Bolsonaro, mas ela foca em Michelle, ela assim, foca em Michelle com algumas pintadas assim de querida, eu vou acabar com a sua vida. E ela fala, Michelle é uma farsa. Eu conheço a Michelle, Michelle é uma outra pessoa, Michelle, ela teve um relacionamento com um homem casado, ela teve uma filha que ela escondeu durante a campanha. Por que ela escondeu durante a campanha? Eu não vou nem narrar, tá? Nem mais me narrar para vocês, tá? Sofia, eu atualizei o link que estava no nosso espelho, vou te pedir só para dar uma olhada se é esse mesmo, que também está aqui no nosso chat privado. E a gente vai ouvir agora a Joyce acabar com a Michelle em pouco tempo. Né? São 2 minutinhos que você diz socorro, gente, porque ela está fazendo tudo isso. É briga de gente grande, é uma briga que eu vou tentar não emitir nenhuma opinião, até porque deixa a Joyce e a Michelle se resolverem, mas são acusações seríssimas, são acusações super severas, gente. É um absurdo o que as duas, inclusive, esse embate, né, que vem acontecendo. Já teve algumas respostas da Michelle, mas eu não sei ainda a resposta em relação a essa nova ofensiva da Joyce. Talvez não tenha também, tá? E vale lembrar que elas eram amigas, miguxas, assim, de várias fotinhas, risadinhas, Igual a a amiga da coisa. Zambelli, né? Igual a amiga da Exa Zambelli. Vocês Joyce é aquela entendeu? coisa, você ser inimiga é ruim, ser amiga é pior ainda. Sabe? Eu gostei do Rodrigo que colocou aqui, ó. Joyce é a nossa Grosse Piguels, né? A garota do blog é bem isso, gente. É surreal. Enfim, vamos, Sofia, ouvir o que a Joyce fala sobre a Michelle. Preparem, tá, gente? Preparem que é forte, viu? A Michelle também é uma grande de uma farsa, eu conheço ela pessoalmente, assim, não é nada daquilo, aquela mocinha, santinha, que vai lá pregar. Não, a Michelle é um horror, é de baixíssimo nível, vem de uma família de baixíssimo nível, né? Então, a mãe processada, a avó presa por tráfico, tios presos. Então, assim, ela mesmo teve um caso com o Bolsonaro, enquanto o Bolsonaro era casada com outra. Então, ela era amante do Bolsonaro. Então, a crentinha era amante do Bolsonaro. Depois ela pegou o Bolsonaro da ex-mulher. Bolsonaro não estava leve, livre e solto. Não, ela era amante. Antes disso, ela teve um caso com um homem casado, engravidou da primeira filha, que ela escondeu durante a campanha. Mas isso que você tá falando, assim, o pessoal em Brasília sabe? No bastidor, todo mundo sabe. No PP, lá, todo mundo sabe. existe prova disso? Não, todo mundo. Em Brasília, todo mundo sabe. Quem é mais próximo ali dos grandes partidos, todo mundo sabe. Né? E aí. Então, peraí, ela tinha um caso com quem? Eu não entendi direito. Com o Bolsonaro. Mas ela tinha outro que você falou. Com um homem casado de quem ela engravidou da primeira filha. E depois ela teve caso com o Bolsonaro. Depois ela teve um caso com o Bolsonaro. Ela estava na liderança, foi o Ciro Nogueira que apresentou os dois, ela trabalhava na liderança do PP, né? E aí começaram a ficar mais próximos, ela teve um caso com o Bolsonaro e depois o Bolsonaro largou da mulher para ficar com ela. Então, todo esse arquétipo de evangélica é tudo inventado. Ela pode ser que ela tenha mas ela utiliza disso. Pode ser que ela tenha se arrependido, se convertido e tal. Mas esta que se apresenta não é a Michelle que se conhece em Brasília. É outra coisa. Você chegou a conviver com ela? Convivi Como que é a e rapidamente me separei dessa convivência. Porque, assim, o linguajar é muito baixo. Uhum. O linguajar é nível Jair Bolsonaro, né? Igual, assim? Ela não é grosseira como Jair. Uhum. Ela é mal educada, mas não é grosseira como Jair. Mas é um linguajar chulo, baixo, coisas que, assim, intimidades que ela às vezes falava dos dois ali, de um jeito muito baixo, muito chulo,
que eu nem vou repetir um negócio desse. Pessoas que chegavam lá para abraçar, tirar foto, ela virava os olhos e falava, ai, que saco, vou ter que atender essa gente. Aí as pessoas entravam, ela toda sorridente, oi, querida, ai, nossa, trouxe flores para mim. Então essa é a Michelle, é outra farsa. Mas- Sofia, o que é que a gente fala em relação a isso? Socorro! Eu vou começar por um comentário aqui que eu vi, mas a Regi aqui no Regi Augusto, perdão, fala deboche é vida. Né? A Joyce, ela despirocou de vez, ela só foi falar, tá? E ela diz que todo mundo nos bastidores de Brasília, todo mundo no meio político, sabe disso. A gente faz aqui jornalismo, não é fofoca. Então, assim, tem coisas que a Joyce traz que já foi especulada na mídia, e a gente, logicamente, não vai trazer aqui, porque é um absurdo ficar especulando sobre a vida privada das pessoas. Mas a gente já teve a ex-companheira do Valdemar da Costa Neto falando que existia ali uma questão, uma ligação da Michelle com o Valdemar da Costa Neto, e aí já tem outras coisas assim que vão aparecendo e que são surreais no cenário político. Quanto à família da Michelle, a gente já falou da família dela aqui, inclusive recentemente o tio dela foi preso também por pedofilia, então assim, são questões bem delicadas. Tem um outro parente da Michelle também, que já foi para as redes sociais dizer, ela não é nada disso que vocês estão pensando, ela é horrível, ela é isso, aquilo, e mais uma vez, entre brigas pessoais e especulações, tem muita coisa aí nesse cenário que, de fato, não interessa a gente. Também tem muito de misoginia, né, no que se fala da Michelle, né, então tem também todo um contexto ali. Mas vamos ser sinceras que o que a Joyce traz é muito forte. E, mais uma vez, né? É briga de gente grande. Então, eu vou limitar meu comentário por aqui, porque o nosso jurídico não me permite comentar muito. Eu só vou dizer uma coisa: se a Michelle resolver disputar uma presidência, isso não vai cair bem. Mas, Sofia, vamos mostrar uma matéria recente, porque assim. Se por algum acaso a Michelle chegar numa tentativa de disputa à presidência, ela enfrenta problemas dentro do próprio partido, da própria família, né? Porque o Eduardo Bolsonaro chegou a dizer o que pensa sobre a Michelle concorrer ao Planalto, tá? E ele diz que, eu vou te pedir para descer um pouquinho, Sofia, até chegar nas aspas do Eduardo. E aí ele fala, né, sobre o Tarcísio, fala de algumas questões, um pouquinho mais abaixo, por favor. Aí, ele fala, o PL, ao que parece, quer direcionar uma candidatura para o Tarcísio, que é o Tarcísio de Freitas, ou para uma outra pessoa que não sejam os filhos do Bolsonaro. Na minha visão, isso é um atropelo da opinião pública, com todo respeito a ela, que seria Michelle, nunca se abriu para o público politicamente com um mandato. E foi isso que ele disse para o Cláudio Dantas em uma entrevista, né? E assim, gente, eu preciso dizer que, já que um relógio está certo, o relógio parado está certo, dois momentos do dia, eu concordo com um ponto do Eduardo. A Michelle nunca disputou um cargo político e nunca exerceu um cargo político público. Então, assim, você nunca foi vereador, você nunca foi deputado, você nunca foi nada. Ser presidente é um negócio assim, eita, né? É bem complicado. Mas nisso eu concordo com o Eduardo, mas também tem a disputa dentro da família, né? O Eduardo, que fugiu do Brasil, não quer, logicamente, deixar a Michelle sentar ali em alguma cadeira e receber um legado do Bolsonaro, né? Do bolsonarismo. Vai ser uma disputa difícil, viu, Sofia? Eu não acho que seja fácil para a Michelle, não, ainda mais com denúncias como essa que Joyce traz para ela. O que é que você acha? Sophie, você está mutada. Sophie, você está mutada. Estou. Olha, Dai, você já tocou em vários pontos aí, né? A Michelle, ela tem uma família muito complicada, a gente já falou disso aqui, mas até aí nada demais. Você não pode julgar a pessoa pela família dela. Eu definitivamente não quero ser julgada pela minha. Você já falou aí também da questão do passado dela, né? A Michelle, assim, tem uma alta dose de misoginia nesses ataques à Michelle, mas ao mesmo tempo
mesmo se a gente não julgá-la por isso, ela será julgada por isso, porque o público com o qual ela tá falando é o público conservador. E a gente sabe como é que é o conservadorismo. O homem pode fazer o que quiser, a mulher tem que ser santa. Né? O homem pode pegar quantas quiser, pode ter trocentas famílias, dane-se. A mulher não. A mulher não. E a mulher é aquela coisa... e a Michelle é aquela coisa que eu já ouvi gente falando assim em Brasília, Dai, de cama em cama até virar primeira dama. É nesse o nível que se fala da Michelle Bolsonaro. E assim, a gente tem histórias Pesado, né? sobre... Bem pesado. Bem pesado. E tem histórias aí, por exemplo, de caso dela com o líder do PL, com o Valdemar da Costa Neto, que coisa levantada pela própria ex-esposa do Valdemar. Sabe? Que ela fala, que pegava a Michelle antes da minha administração, sabe? Então é feio o negócio ali. E a gente sabe que dentro do próprio clã estão querendo destruir ela. Eu não esqueço de uma coluna que já faz uns 2 anos, se eu não me engano, da Malu Gaspar, colocando que o Carlos e o Renan, filhos do Bolsonaro, teriam uma coleção de áudios comprometedores da Michelle para usar caso ela tentasse se candidatar a alguma coisa. E eles são perfeitamente capazes de fazer isso, porque especialmente o Carlos odeia a Michelle. Odeia a Michelle. E o Eduardo tá querendo virar presidente. Ele realmente acredita que vai. O Eduardo não tá nem aí pro próprio pai. Se o pai dele for preso, ele não tá nem aí. Ele só quer saber de virar presidente. E a Michelle poderia ser uma rival nesse sentido. Então, assim, eles vão se autodestruir entre eles. É incrível isso. Mas, enfim. Sophie, e o Jair Renan? E o Jair Renan a mãe dele teria sido a pessoa a qual o Bolsonaro traiu com a Michelle. Então, talvez ele tenha um interesse em vingar a mãe, né? Pois é. Vai saber. Mas, enfim. Tudo isso é fofoca? É fofoca. Não vou negar. É fofoca. Mas, gente, gostem ou não, é o tipo de fofoca que pode mudar os rumos do país. Então, a gente traz. Ficamos por aqui, Dai? Ficamos, Sophie. Viva o Kennedy e ao clã Bolsonaro. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saia daí que nós já voltamos com mais notícias e fofocas.